Qual deve ser o papel do Estado ou da cidade? O que é que nós pretendemos de uma cidade? Há competências que são do Estado Central, que são claras, o Estado moderno assim se inventou e assim deve persistir e deve ter um conjunto de funções em que as cidades não devem interferir. Estamos a falar questões como a defesa, como a segurança, isso não são competências nossas. Mas o que é que os cidadãos esperam da gestão municipal, ou seja, dos eleitos municipais? Duas coisas. Esperam que a cidade onde vivem seja confortável e interessante. Não vale a pena irmos muito mais longe do que isto. Uma cidade confortável porque precisam que as coisas funcionem, que a cidade esteja limpa, que tenha condições de mobilidade, que não esteja poluída, que não seja demasiadamente ruidosa. Isso é o conforto da cidade, e depois que a cidade seja interessante, ou seja, que seja desafiante. Para que aquilo que ele procura não tenha que procurar apenas no lar e sentado em frente à televisão, na sua sala de jantar, tem que encontrar isso no exterior. Ou seja, a cidade tem que proporcionar motivos e focos de interesse. E é aí que entra, de facto, a função do município. Ao transformar a cidade numa cidade interessante, naturalmente que a cultura é absolutamente essencial. Compete ao município garantir as condições de sustentabilidade desses equipamentos, sempre que necessário fazendo o investimento público, noutros casos facilitando o investimento privado ou procurando parcerias. Hoje em dia eu sei que estão diabolizadas as parcerias público-privadas, mas eu acho que nós temos na cidade do Porto a melhor parceria público-privada, que é a Fundação de Serralves. Portanto, aqui temos que olhar para as parcerias e deve depois programar, ou seja, encontrar a forma de propiciar aos cidadãos um leque de opções e de oferta que cubra as várias necessidades e os vários interesses dos cidadãos, porque cada um de nós tem gostos diferentes. A cidade de Lisboa articula-se diretamente com a Direção-Geral do Património Cultural. O Porto tem que se articular com a Direção-Geral do Património Cultural através da Direção Regional de Cultura do Norte. A Direção Regional de Cultura do Norte, que tem aqui um serviço, mas depois, por causa da pseudo-descentralização, porque é pseudo, tem os escritórios em Vila Real, depois aquilo vai para Vila Real, e de Vila Real vai para a Direção-Geral do Património Cultural, que depois nos diz a nós o que é que podemos fazer. E muitas vezes eles não estão de acordo. O que é que eu preferia? Que as cidades tivessem elas próprias a capacidade de classificar bens culturais e bens patrimoniais, mas que não os pudessem desclassificar nunca. Ou seja, que uma cidade pudesse classificar o Coliseu, um Presidente de Câmara, através da Assembleia Municipal, através dos serviços pertinentes, dizer assim, isto passa a ser classificado. Aqui, para se mexer, é preciso autorização. Mas que nunca pudesse desclassificar sem autorização da Direção-Geral do Património Cultural. Criava-se aqui um equilíbrio. Entregar apenas às câmaras, corremos um risco. Amanhã chega aqui um senhor qualquer, uma senhora que não tem vocação e desclassificaria qualquer bem patrimonial. Escrevi outro dia ao Primeiro-Ministro a dizer não consigo perceber porque é que o Porto há de ter um regime diferente de Lisboa, porque é que nós não nos devemos articular. Mais vale ter uma Direção-Geral de Património, com pessoas muito competentes, que funcionam muito bem, do que eu ter que andar aqui a fazer o caminho das pedras. Portugal vive muito destas coisas que a gente não compreende, vive muito destes poderes que nós não entendemos. Eu gostava que fosse mais transparente. Acho que a questão do património precisa de uma nova transparência. Já se passou o tempo em que na cidade se achava que a cultura era um subsídio, em que se dizia que não vale a pena fazer coisas no Rivoli porque leva 15 pessoas. Conseguimos demonstrar que não é possível. Claro que não fizemos isto de um dia para o outro. Hoje o Coliseu, temos récitas de ópera no Coliseu e as récitas de ópera no Coliseu tem muita gente. Há uns anos atrás, se calhar, não tinha. A Casa da Música transformou-se... Hoje a Casa da Música está praticamente sempre cheia. É raro eu ir a um espetáculo da Casa da Música e vou lá muitas vezes, não esteja cheio. Quanto aos museus, os museus nacionais estão claramente, neste momento, a precisar de uma coisa. Mais do que de coleções, precisam de recursos, precisam de ser promovidos e aquilo tem que ser abanado. Ou seja, tem que se desempoeirar os museus nacionais. Nós temos um museu excelente. Tivemos agora cá o HK a entregar um quadro no museu. Mas eu não me lembro, sinceramente, de se fazerem grandes exposições. Quer dizer, o Museu Soares Reis tem a melhor coleção de um artista português que precisávamos lançar internacionalmente, o Pousão. Vocês lembram-se de fazer alguma coisa à volta do Pousão? Nós já tentamos. E, portanto, o que me parece aqui é, de facto, não é tanto ser Estado ou ser privado. Acho que há coisas que o Estado faz, que faz bem feito. Acho que o que há, eu acho que o Steven disse tudo, acho que há pessoas demasiadamente acomodadas. Eu acho que naquilo que tem sido feito nos teatros nacionais é bem feito.
Falo para o Teatro Nacional de São João, as pessoas que lá estão são pessoas extremamente competentes, sucessivamente competentes, empenhadas a fazer coisas diferentes. A Companhia Nacional de Bailado continua a funcionar bem, mas nos museus, de facto, não temos sabido sair da cepa torta. Eu sei que é preciso investimento e acho que tem toda a razão. Isto passa pelas crianças, ou seja, os nossos programas educativos. Como é que a Câmara Municipal do Porto apoia Serralves e a Casa da Música? Programas educativos. Aquilo que nós estamos a fazer com o Museu da Cidade, o nosso Museu da Cidade, que é um museu policêntrico da Câmara, naturalmente, é exatamente através dos serviços educativos. E é por aí que nós vamos conseguir criar isto. Eu gostava muito, no caso dos museus nacionais na cidade, nós temos, por exemplo, o Centro Português de Fotografia. Eu gostava muito que a Câmara Municipal do Porto pudesse operar o Centro Português de Fotografia. Eu pergunto qual foi a última grande exposição que o Centro Português de Fotografia organizou no Porto. Não tenho recordação. Lembras-te, Eduardo? Não tenho. O que não quer dizer que as pessoas que lá estejam não sejam muito bem intencionadas. O dinheiro que lhes é entregue é o dinheiro que eles precisam para abrir a porta de manhã e fechar a porta à noite. E portanto, se nos entregassem aquilo ou entregassem aquilo a um privado, aquilo rapidamente, vocês imaginem, tem lá o Alvão, tem lá o meu trisavô Emílio Bill, tem lá tudo o que há de fotografia está lá. Mas aquilo precisava de ter o quê? Programação. E depois ter curadores convidados que de alguma maneira rodassem aquilo. Nós estamos a colaborar neste momento, por exemplo, com a Bienal de Fotografia de Hamburgo, que é uma das maiores bienais do mundo, a Câmara Municipal do Porto, mas não estamos a trabalhar isto com o Centro Português de Fotografia. Claro que se formos lá perguntar, bater à porta, prestem lá umas fotografias, com jeitinho, com autorização do Estado, em Lisboa, com o despacho da Secretaria de Estado, é que somos capazes de conseguir. Mas nós tivemos aqui uma exposição da Fundação Laica, por exemplo, na Galeria Municipal do Porto, que foi um sucesso extraordinário. Encheu, e basicamente de portugueses e de estrangeiros, não sei, mas foram lá dezenas de milhares de pessoas que foram ver uma exposição. Mas temos o Centro Português de Fotografia com fotógrafos extraordinários, alguns deles do Porto absolutamente extraordinários, que nos podiam fazer narrativas espantosas, por exemplo, das obras públicas, da construção das pontes, da construção do Porto de Leixões, da navegabilidade do Douro, sim, tudo isso, mas... No edifício histórico. Também. No edifício maravilhoso, quer dizer, aquela cadeia onde esteve o Camilo, quer dizer, tudo aquilo dá vontade de contar alguma coisa.